Olá, meus alunos, tudo bem? Nós vamos iniciar agora a nossa discussão sobre os conceitos geográficos. Primeiro, o que é estudar geografia mesmo? Então, a geografia, ela se difere um pouco das outras matérias, das outras ciências, digamos assim. Quando eu falo em história, o que é estudar história? A resposta ela vem rápido, né? É o passado. A biologia, seres vivos, matemática, os números, português, a nossa língua e outros. No caso da geografia, a resposta que a gente tem dos alunos é múltipla, ou seja, os alunos dizem que estudam mapa, geografia estuda clima, população, indústria, relevo, rios. Mas veja só, a geografia ela também tem o seu objeto de estudo. O objeto de estudo da geografia se chama espaço geográfico, tá certo? E o que é o espaço geográfico, professor Evandro? O espaço geográfico é um espaço habitado e transformado pelas atividades humanas e estão em constante transformação. Então, esse espaço geográfico ele é formado por dois grupos de elementos. Eu tenho os elementos físicos e os elementos humanos. O elemento físico, clima, relevo, vegetação, rochas. O elemento humano seriam as cidades, as plantações, sistemas de transporte, ou seja, aquilo que o homem constrói dentro da natureza. E aí veja, a análise do espaço geográfico ela pode ser feita em escalas variadas. Um espaço geográfico ele pode ser do tamanho a partir de um bairro, essa análise de um bairro, até o planeta como um todo. Então, o que são espaços geográficos? As cidades são espaços geográficos, os estados, as regiões, os países, os continentes, o mundo é um espaço geográfico. O primeiro conceito que a gente vai ver seria o conceito de território. O território está associado às relações de poder, né? Ele é um conceito extraído da zoologia. Possivelmente vocês já devem ter visto por aí cachorros urinando em potes. O que é isso? Ele está demarcando território. Esse cachorro está dizendo para os outros que quem manda naquela área é ele. Aí vem um outro cachorro, sente a urina e urina também, para dizer que agora quem manda é ele, tá certo? Então o território ele pode ser definido como uma porção do espaço delimitado pela propriedade ou pelo exercício de um determinado poder ou soberania. Então, quando eu falo em território brasileiro, eu não me refiro somente a essa parte da terra, me refiro ao conjunto, tá certo? Terra, água, mar. Então, por exemplo, um avião, ao entrar em território brasileiro, ele tem que ter uma identificação. Se ele não for identificado, o governo possivelmente vai mandar abater esse avião. Pode ser um traficante. Então, quando eu falo em território brasileiro, ele não se limita somente ao espaço aéreo ou ao espaço terrestre. Ele também adentra no mar. Então, há tantos quilômetros próximo à costa brasileira, um outro navio de outro país, ele não pode explorar sem autorização. Ele não pode extrair petróleo dessa parte do mar que pertence ao Brasil, tá certo? E existe a marinha para defender essas águas brasileiras. Território dos traficantes. Então veja, os traficantes eles fazem um poder paralelo nas favelas. Por quê? Porque eles querem instituir as suas próprias leis, o Tribunal do Crime. Então, o Tribunal do Crime, quando considera que aquele bandido, o outro bandido, ele cometeu uma falta grave, ele vai matar aquele bandido, ou seja, ele vai usar suas próprias leis e você não pode ter esses poderes paralelos dentro de um regime, digamos assim. E é por isso que os traficantes eles entram em confronto com a polícia, porque a polícia representa o governo, a soberania do povo brasileiro, não é isso? Quando eu falo em territórios indígenas, vocês vão entender o seguinte: você tem o Brasil e dentro do Brasil você tem territórios autônomos.
as reservas indígenas, elas são autônomas, elas são administradas pelos índios. Na verdade, os índios são tutelados pelo Estado. Qualquer ação que o índio fizer dentro da sua reserva, ele é considerado imputável, tá certo? Ele é autônomo dentro da reserva indígena. É por isso que muitas vezes madeireiros, né, invadem a terra indígena e, por exemplo, o índio, ele mata esse indivíduo, ele não vai ser imputado, tá certo? Ele não vai ser considerado um criminoso pelas leis brasileiras, porque o índio ele é tutelado pelo governo. Quando eu falo em lugar, eu me refiro a esse espaço de vivência, ou seja, o lugar ele está relacionado à afetividade. Se eu gosto ou se eu não gosto daquela cidade, daquele bairro, daquele espaço, eu vou chamar de lugar, tá certo? Não gosto dessa cidade, aqui não é o meu lugar. Paisagem. A paisagem é o espaço apreendido pelos nossos sentidos, olfato, visão, audição. Então, a paisagem é o conceito de espaço que está relacionado à percepção. Então, como eu vejo aquele espaço, como eu identifico aquele espaço, como eu sinto aquele espaço. Então, se eu relatar para vocês um lixão e falar em ratos roendo coisas, possivelmente você vai sentir nojo, porque vai construir na sua cabeça aquela imagem, né? Então ali é a percepção, ali é o que eu chamo de paisagem. Vamos ver aqui um exemplo. Que paisagem é essa? A grande maioria de vocês, ou quase a totalidade, vai acertar. Aqui é a paisagem do Rio de Janeiro, não é isso? Por que eu sei disso? Porque as imagens construídas na nossa cabeça sobre o rio, ela é muito clara, tá certo? É o Cristo Redentor, é o Pão de Açúcar, é o Maracanã, é as praias, não é isso? Então, isso aí são elementos que nós construímos da nossa percepção sobre aquela imagem. Quando eu falo em Amazônia, por exemplo, me vem a imagem, alguma coisa como isso, né? Florestas, rios, animais, né? Nunca vem na minha cabeça prédios, mas veja só, você tem cidades grandes na Amazônia, por exemplo, Manaus e Belém são grandes cidades, mas a imagem que nós construímos da Amazônia é essa imagem natural, com plantas, com rios, com animais. A vídeo era isso. Um forte abraço e até a próxima.